conversa, de termos uma informalidade e me colocar à disposição para aquilo que as pessoas possam estar interessadas e que eu saiba compartilhar. Eu gostaria de perguntar inicialmente para vocês, você falou, esse grupo é um grupo com foco nas neurociências e sua interface com o direito. Eu gostaria só de saber se as pessoas são, quais áreas as pessoas são, para eu ajustar alguma coisa que eu possa vir a falar. Professora, eu acredito que a maioria do pessoal aqui, nós temos quase 200 inscritos no nosso grupo. Pelo que eu vejo das inscrições que eu recebo, dos currículos Lattes do pessoal que me mandam, a maioria é vinculada à área do direito, mas temos vários psicólogos também, inclusive neurocientistas, temos a inscrição de pessoas vinculadas à área da medicina também, advogados, estudantes tanto de direito quanto de psicologia, juízes de direito, professores aqui na área da antropologia, na área da psicologia. A gente tem uma diversificação bastante grande aqui dos nossos participantes. Acho que sobre o tema da psicologia do crime, se não me engano, a gente não teve nenhuma reunião ainda. Na verdade, conversamos apenas sobre parricídio com o professor Murilo numa outra oportunidade, mas o assunto que a gente até chamou o seu nome foi em questão das sugestões dos participantes relacionadas mais à psicopatia, que acho que desperta bastante curiosidade de todo mundo aqui do grupo. Então, você já me deu um norte, Giovana. Muito obrigada, porque tendo aqui mais advogados, é importante começar dizendo que a psicologia do crime, ela visa diferenciar-se da criminologia por ser a criminologia uma disciplina cujo escopo interdisciplinar é muito grande, ou seja, nós temos várias escolas da criminologia cuja... Professora, eu acabei mutando aqui seu microfone sem querer, me desculpe. Imagina, pode continuar, desculpe. Sem problema, eu não sei até onde que me escutaram, mas enfim, nós temos algumas escolas da criminologia que são decorrentes de estudos da antropologia, do direito, algumas delas são multidisciplinares, e a psicologia do crime, ela visa, por meio de base exclusivamente psicológica, fazer uma leitura, então, do crime. Existem várias teorias psicológicas que podem dar essa sustentação à compreensão do comportamento do criminoso e da vítima, e eu utilizo uma abordagem muito específica, que é uma abordagem que não descarta o conhecimento de outras áreas da psicologia, que não a clínica, mas da psicologia social, da neuropsicologia, né? As neurociências são mais amplas, mas nós temos aí diversas contribuições. A psicologia do crime, de forma muito resumida, ela visa a compreensão de como é que o comportamento criminoso é adquirido, como ele é evocado, como ele é mantido e como ele pode ser modificado. Então, nas duas pontas, tanto na questão da aquisição quanto na questão da modificação, eu já entro numa questão muito importante, tratada por diversos psicólogos do crime, que é a possibilidade de um comportamento que não é inato, de ser modificado, que é uma grande discussão. Eu diria que existem poucos estudiosos que hoje são deterministas ao ponto de dizerem que a biologia a biologia sobrepuja as questões ambientais. Eu diria que, em grande parte, os estudiosos hoje falam da integração dessas duas visões e não do antagonismo entre elas. E, portanto, se nós falamos, em grande parte, de aprendizagem e de como o ambiente pode influenciar o
comportamento criminoso, nós entendemos que esse pode ser modificado. Por favor, podem me interromper, eu só não consigo ler o chat, Giovana, então se você quiser me interromper, por favor, eu ou faço uma coisa ou faço outra, se eu tiver que olhar o chat eu me perco. Claro, Tá? claro. Se for, podem me mandando as perguntas no chat, que qualquer coisa eu vou lendo aqui para a professora, vou passando a palavra para vocês, conforme eu for vendo que as dúvidas vão surgindo. Pode continuar, professora. Obrigada. A psicologia do crime, ela ainda, em termos de formação no Brasil, ela é escassa. Há uma série de, não tão apenas desconhecimento, mas de muitas concepções errôneas acerca do que ela seria. Ela é muito confundida com a criminologia, como eu disse há pouco, embora existam correntes da criminologia, escolas da criminologia que preponderantemente sejam psicológicas, tenham por base concepções psicológicas. Eu diria que a mais conhecida, não sei se vocês já conversaram sobre isso aqui, é de um professor da USP, falecido há pouco tempo, não faz, foi acho que no comecinho da pandemia que ele faleceu, o professor Alvino Alves de Sá, que criou a criminologia clínica. Essa eu diria, com algum risco de errar, porque não conheço todas as correntes da criminologia profundamente, eu diria que eu conheço as principais, mas não todas elas, e a criminologia clínica seria, como eu disse, com algum erro aí com alguma possibilidade de errar, aquela que mais apresenta características que aproximam a criminologia da psicologia do crime. Há mais de 20 anos atrás, quando eu entrei na área, não havia uma única publicação no Brasil que tratasse de psicologia do crime. Hoje ainda são escassas, tratando-se de literatura, de material acadêmico, de material proveniente de pesquisas, e o que autores internacionais e autores nacionais têm frisado é que deveríamos discutir, que deveríamos levar a comunidade, tanto acadêmica quanto a leiga, conhecimento produzido pela psicologia do crime, ou seja, conhecimento produzido com base em pesquisas. Eu estou preparando aqui uma apresentação que eu farei no final da semana, e utilizei uma pesquisa que eu realizei com alunos meus, onde nós tivemos mais de 1.200 respondentes sobre um tema que se relaciona, que é discutido pela psicologia do crime. E o desconhecimento, até certo ponto, ele pode ser engraçado, ter um certo teor cômico, mas as implicações para que se lide com essas questões no dia a dia, elas são, eu não diria desastrosas, mas penso que em alguns campos sim, e sobretudo são informações distorcidas que algumas pessoas possuem que fortalecem as questões de discriminação, de preconceito, de julgamento, que impedem que algumas ações, por exemplo, algumas políticas públicas sejam implementadas em relação aos criminosos e às vítimas. Para dar um exemplo que é muito comum e que por mais e eu imagino que choque a maioria das pessoas que está aqui buscando esse conhecimento, é a falta de conhecimento sobre a dinâmica de vítimas de abuso. Quando ainda hoje se escuta de uma forma que não deveríamos mais escutar, que a vítima provoca, por exemplo, nos casos de agressões sexuais, que a vítima provoca o agressor com a vestimenta. Então, como não se leva ao grande público, como poderíamos levar o conhecimento sobre essas dinâmicas, ainda se fala mais do que deveria se falar, porque sabemos que algumas pessoas não vão consumir conhecimento
proveniente de pesquisas, conhecimento científico. Entretanto, devido ao acesso que as pessoas têm mais a toda a mídia, as redes sociais, nós poderíamos ter um papel mais ativo nesse sentido de passar essas informações, né, para o grande público. Não preciso ir muito longe, nós temos pessoas na graduação, na pós-graduação, com conhecimento muito enviesado, baseado no senso comum, como convicções que podem ser temerariamente colocadas como um conhecimento que a pessoa adquiriu na sua formação, na sua profissão. Então, nós temos, a psicologia do crime tem muitas contribuições, porque se acredita que esse conhecimento, para além de processos interventivos eu falo inclusive de questões de aplicação de pena, como uma intervenção, para situações preventivas. Então, quando nós estudamos a aquisição do comportamento criminoso, nós estudamos fatores de risco, e fatores de risco não servem para nenhum tipo de rotulagem de nenhum grupo da população, mas sim para o delineamento, deveriam servir para o delineamento de intervenções preventivas de determinados comportamentos. Então, a psicologia do crime ela está em ampla construção, como toda ciência, o conhecimento é inacabado, se faz por refutação. Então, sobre alguns assuntos, o que se falava poucos anos atrás, vamos pensar em termos de conhecimento científico na área de ciências humanas, a psicologia ela caminha ali entre áreas humanas e biológicas, em alguns lugares ela é considerada biológica, na CAPES não, na CAPES ela é considerada ciência humana, e como ciência humana, 10 anos atrás, a gente pode pensar que não são longos anos, mas ainda assim eu julgo que seja recente para uma ciência humana. Nós dificilmente temos informações que permanecem exatamente as mesmas. Então, o conhecimento ele vem se acumulando nessa área de uma maneira exponencial, de uma maneira muito positiva. Um dos principais campos de contribuição da psicologia do crime é a compreensão das tipologias, e aqui eu estou pegando aí um gancho no que a Giovana falou, que vocês estiveram aqui com o Murilo, e o Murilo veio falar de parricídio. Ele teve uma orientadora que é uma das pioneiras no estudo deste tipo no Brasil, e então vocês tiveram a oportunidade de entender um pedacinho do que a psicologia do crime faz, que é compreender as diferenças entre padrões criminosos, padrões de comportamentos criminosos, sempre lembrando que quando nós falamos de padrão, nós falamos de muitas variáveis em comum, mas não de todas as variáveis em comum. Nem todas as variáveis de um tipo precisam estar presentes para que ele se defina como tipo, mas existem algumas características centrais, como vocês viram no parricídio, como quando nós falamos de tipologia de agressores sexuais, nós também vamos ter alguns fatores em comum. Muitas pessoas hoje estudando os crimes de colarinho branco também vão perceber algumas características. No Brasil, vem se buscando construir uma tipologia do crime, das questões dos crimes ligados à corrupção. E tem sido bastante difícil, porque você tem um acesso muito dificultado às pessoas que praticam os crimes ligados à corrupção. E a corrupção, ela difere muito de cultura para cultura, diferente de outros comportamentos criminosos. Então, é uma área interessantíssima. Quem aqui foi
algumas pessoas aqui que foram minhas alunas já escutaram a minha história de ingresso nessa área mais de 20 anos atrás. Como eu disse, não tinha um único texto. Foi uma entrada quase que acidental, que não indicaria hoje, com a quantidade de conhecimento à disposição, que isso seja feito, que a pessoa entre na área da forma desavisada que eu entrei. Eu fui fazer minha pesquisa de doutorado em clínica, mas a população a qual eu tive acesso era uma população de pessoas presas. Então, quando eu fiz um caminho contrário, eu fui buscar o conhecimento a partir daquilo que se apresentava no meu dia a dia, o que nem sempre é seguro nesta área, principalmente quando você está ali no corpo a corpo com as pessoas. Então, eu fui com algumas concepções clínicas de confiança, de relação terapêutica, e tive que rever, não num sentido negativo de rever algo, mas no sentido altamente positivo de como essas coisas poderiam ocorrer naquele contato, sendo que eu estava trabalhando com pessoas que possuem características muito particulares. Não paro de falar, já estou aqui falando há mais de cerca de 20 minutos. Giovana, quer me interromper? Quer falar alguma coisa? Não, professora, é isso mesmo. Acho que é bem por aí a ideia da nossa conversa mesmo, é saber um pouquinho da tua experiência, qual dos teus conhecimentos que podem agregar aqui em direção ao grupo. E acho que se quiser falar um pouquinho também da concepção do psicopata, que surge isso, de crimes, essa concepção errônea que a gente tem da vinculação direta de uma psicopatia, que nem se usa esse termo, né, para se falar, ao cometimento de um crime e como que estaria relacionado ao âmbito jurídico. Acho que as perguntas que levaram ao seu nome vieram bastante nesse sentido. Eu não vou me atrever a falar do campo jurídico falando das aplicações de pena. Eu tenho um capítulo com o Paulo Busato no livro-texto de vocês do mestrado, no qual o Paulo fala com a propriedade que ele tem sobre os aspectos jurídicos. E o Paulo, se não me engano, foi orientador do Rodrigo em algum momento, e acho que agora o pós-doc do Rodrigo, se não me engano, é com ele. Então, o Paulo também faz essas incursões pelas neurociências. Só um parênteses aqui, eu fico feliz desse interesse, sobretudo dos advogados, tanto os práticos quanto, eu não sei se vocês usam esse termo na psicologia, a gente usa, tanto os práticos quanto os acadêmicos nas neurociências. Eu tenho dito já há alguns anos que as universidades hoje de psicologia, não estou nem falando do direito, que tem essa possibilidade, onde os alunos têm essa possibilidade de estudar neurociências, é um privilégio. Eu, na minha época, não tive essa oportunidade, nem se falava nisso, e é difícil correr atrás hoje, com tantas outras coisas, mas os compêndios de comportamento criminoso, os mais atuais, não inexistem sem falar em algum aspecto, sem ter um capítulo sobre as questões estudadas pelas neurociências e comportamento criminoso. Então, é realmente muito importante. Existem estudos de neurociências relacionados à psicopatia, mas eu quero, mais uma vez, pegar gancho no que a Giovana falou, e essas concepções errôneas que se tem sobre esse tema, me remetendo mais uma vez a essa apresentação que eu estou terminando de construir para fazer ao final da semana, sobre foi um levantamento com o grande público sobre ideias
acerca de comportamento criminoso, mais especificamente sobre a psicopatia. E então aparecem as mesmas concepções, talvez de uma forma um pouquinho mais contundente, ampliada, que aparecem no meio acadêmico, de que a psicopatia é um transtorno mental. Então, é interessante que as pessoas citam como exemplo de um psicopata, citam da ficção, inclusive. Algumas pessoas aqui devem ter assistido o Psicose, do Alfred Hitchcock, que é um filme, um clássico, e o Psicose depois serviu de inspiração para um seriado chamado Bates Motel, e foi citado nesse estudo mais de uma vez o Norman Bates, que é o assassino, como um psicopata. Então, as pessoas ainda acham que é possível que se tenham delírios, alucinações e que isso se chama psicopatia. As pessoas confundem, eu já escutei há mais tempo atrás, é verdade, mas eu já tive algumas situações com magistrados onde essa diferença não era clara do que é a psicose e do que seria uma psicopatia. Temos um problema adicional, que é a medicina clínica, em geral, entende psicopatia como coato de um transtorno de personalidade que consta dos manuais diagnósticos, que se chama transtorno de personalidade antissocial, que para a avaliação forense, para a psicologia forense, para os estudos de psicologia do crime, não equivalem, não são a mesma coisa. Cabe aqui, seria importante dizer aqui que, na minha prática, quando eu recebo um encaminhamento ou uma solicitação, eu tenho prática de consultório também, e quando eu recebo um encaminhamento de um médico que me diz que está me encaminhando um psicopata, imediatamente eu sei que a probabilidade dele ser desse encaminhamento de fato ser do psicopata é próxima de zero. Eles estão falando de algum transtorno de personalidade que nem necessariamente é esse transtorno de personalidade antissocial. Então, são inúmeras concepções errôneas de que esses indivíduos não sabem a diferença do certo e do errado, sendo que psicopatia não consiste em nenhum tipo de prejuízo cognitivo. Então, não requer que a pessoa não compreenda o que está fazendo, em hipótese alguma. Então, são várias ideias construídas, eu diria que basicamente pela mídia jornalística, porque a mídia jornalística ela é anterior a essa mídia que nós temos hoje, a televisiva ou a mídia ligada aos seriados, a produção de seriados, novelas, que mostram de uma forma deturpada, e precisam fazer isso, porque isso dá audiência. Eu nunca fiz uma pesquisa de levantamento em toda a minha vida acadêmica, de pesquisadora, de orientadora, que 1.200 pessoas responderam em menos de um mês de coleta. Nunca. Mas, certamente, muitas pessoas abriram quando viram qual era o tema e ficaram curiosas para ver, para saber do que é que se tratava. Então, realmente é um assunto que provoca audiência e muitas pessoas se interessam. Então, por conta dessa utilização vulgar, no sentido original da palavra, no sentido de popular, de não acadêmica, as pessoas têm essas concepções. E, como eu disse para vocês, o que é preocupante é que no mundo acadêmico, ou seja, as pessoas que produzem conhecimento e que deveriam levar à população leiga esse conhecimento, têm concepções errôneas. Uma vez, eu acho que eu mostrei isso, eu mostrava, talvez, eu estou vendo que a Tayana está aqui. Oi, Thay, que saudades. A Giovana, o José Maurício, não sei se está, mas certamente viu na aula quando eu mostrei
11 anos atrás, nossa, como passa o tempo. Há 11 anos atrás, um dos pioneiros e dos pesquisadores que mais produz conhecimento e é reconhecido como um dos pesquisadores e teóricos mais importantes da área da psicopatia, ele esteve no Brasil, e aí foi feito, ele veio para um congresso, e aí foi feita uma reportagem com ele, acho que vocês lembram, quem teve aula comigo, que eu mostrei a reportagem. E aí ele estava num hotel na frente de uma praça em Curitiba, e aí o repórter foi, para aumentar lá o tempo da reportagem dele, fez uma entrevista e para dar subsídios também ao que ele ia falar, ele foi na praça e entrevistou algumas pessoas. E aí vem uma profissional da área de saúde, né? Não sei se era de saúde mental, mas era da área de saúde, e com muita propriedade ela começa a falar uma porção de bobagens sobre a psicopatia, né? Uma pessoa que a gente espera que tenha mais conhecimento. E de forma alguma eu culpo essa pessoa. E também não culpo a mídia que faz isso. Né? A mídia, há muitos anos atrás, quando esse assunto começou, eu acho que esse assunto sempre mobilizou. Outra coisa que eu levantei, que eu vi nesse levantamento, é um dos possíveis psicopatas mais conhecidos dos respondentes é Jack o Estripador. Certamente todos aqui ouviram falar. Uma pessoa que nunca foi pega, que nós nem sabemos se todos os crimes foram cometidos por um único indivíduo, pelas características. As pessoas dizem que talvez sim, mas também de uma época onde o próprio registro das evidências, o próprio relato de possíveis testemunhas eram muito frágeis. Se hoje já são, imaginem há tanto tempo atrás. Então, vejam, isso é muito antigo. Esse interesse e essas concepções, elas vêm de muito tempo atrás. E aí é difícil, por isso que não é uma questão de culparmos, mas de tentarmos informar as pessoas acerca do que é que poderíamos saber mais, do que essas pessoas poderiam saber mais, para informar a população corretamente. E eu diria que, em termos de psicopatia, a principal questão seria mostrar para as pessoas que nem todos os indivíduos que cometem crimes violentos são psicopatas. Isso é muito importante, inclusive porque algumas dessas pessoas, eu diria a maioria delas, pode se beneficiar de algum tipo de intervenção dirigida para aquela tipologia. Por exemplo, intervenções para agressores sexuais, principalmente para os agressores sexuais de crianças, que nós chamaríamos ali de molestadores e não necessariamente se enquadrariam como, não estou falando legalmente, tá, gente? Estou falando na tipologia da psicologia, como da psicologia forense, como estupradores pelo grau de violência empregada, por não conhecer a vítima. Isso dá uma outra conversa aqui para nós. Eles respondem de forma muito positiva a intervenções, mas muito positivas. Isso internacionalmente é um assunto pouco debatido no sentido de que se tenha que defender isso para a população. Aqui no Brasil, crimes sexuais, principalmente como contra crianças, são considerados de uma monstruosidade. Não estou dizendo que não não estou dizendo que de fato possam ser crimes monstruosos, mas são vistos via de regra como situações imutáveis, como se aquele indivíduo fosse de fato um monstro que jamais poderia ser compreendido, que poderia se beneficiar de algum tipo de intervenção, e algumas vezes chamados de psicopatas. E não são, a maioria não é. Né? Principalmente aqueles intrafamiliares, os agressores intrafamiliares, que nós sabemos que são a maioria quando se tratam de crianças e adolescentes.
Então, o desconhecimento é enorme, e ainda que seja um padrão que gera toda essa curiosidade, e que, de fato, quando existe, é altamente refratário a qualquer tipo de intervenção que se tente fazer, ainda assim separar o joio do trigo, não no sentido discriminatório, mas no sentido de compreensão mesmo, possibilitaria principalmente aqueles que não se enquadram nesse perfil se beneficiarem de algumas intervenções, inclusive em regime fechado, que, tendo mais advogados aqui, vocês conhecem essa realidade possivelmente muito melhor do que eu, de que o nosso sistema retributivo acaba por não ofertar aquilo que consta da lei que deveria ser ofertado para a pessoa presa, com raras exceções. Eu estava numa aula com uma psicóloga que trabalha em São Paulo, é psicóloga do Estado e trabalha dentro de um presídio. Já trabalhou em vários, atualmente ela está em um, e daí na apresentação ela botou uma foto de um presídio. Eu fiquei muito impressionada, falei para ela, nossa, eu nunca tive a oportunidade de estar num presídio assim. Conheço presídio industrial, modelo, conheço o presídio onde tem regime disciplinar diferenciado, e nunca vi tão bonito assim, tão arrumado, né? Uma cara bonita. E aí ela deu risada, ela disse, não, mas aqui era antes de inaugurar. Essas foram as fotos tiradas para divulgação, para fins de propaganda política. Eu falei, então tá bom. Eu achei que estava por fora, que em São Paulo era diferente daqui. Mas é isso, nós poderíamos estudar mais e divulgar mais, difundir melhor conhecimento sobre essas questões, de que não estamos falando aí de um doente psiquiátrico, de que não estamos falando de uma pessoa que necessariamente mata, não necessariamente é fisicamente violenta. Inclusive, essa mesa na sexta-feira, quando me pediram para organizar a mesa, eu convidei 2 pesquisadores que tratam exatamente daqueles indivíduos que demonstram esse padrão psicopático no trabalho, em grandes corporações ou na vida pública, e que diretamente podem não matar ninguém. Prejudicam, ferem, corrompem e respeitam o direito do outro, mas é muito difícil identificar esses indivíduos, exatamente por algumas características, como a habilidade em manipular, em mentir, características de sedução. Então, é um campo que está aí, está aberto para pesquisas e para, principalmente, pensarmos no que fazer com esses dados que nós podemos obter por meio de pesquisas. Professora, muito obrigada, que eu acho que já ficou bem mais claro o tema para o pessoal que está aqui participando. A Paula fez uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta que bem ampla, né? Então, a professora, sei que tem um horário limitado, então veja até que ponto você vai conseguir responder aqui para a gente, mas questionando se uma pessoa considerada psicopata pode ter um convívio social se tratada e medicada, ou se é algo que vai acompanhar ela para a vida inteira, e também como que é feito o diagnóstico, que a Paula coloca aqui, que ela acredita ser muito complexo. Então, vamos lá, já tem 2 coisas que eu posso responder, que é do ponto de vista da psicologia do crime, nós não falamos nem em diagnóstico e nem em medicação, porque não é uma doença. Então, nós estou começando pelo finalzinho e pelo começo aí da tua pergunta, Paula. Então, nós não vamos tratar dessa forma. Entretanto, nós podemos fazer a avaliação. A avaliação, ela é realizada por meio de instrumentos, principalmente instrumentos de multi-informe, ou seja, onde o indivíduo não
Existem bons instrumentos atualmente, 10 anos atrás, como eu disse, eu falaria diferente. Existem hoje poucos, mas existem instrumentos de autorrelato. Entretanto, os mais utilizados em avaliação, e quando eu digo mais utilizados, eu estou me referindo à quantidade de estudos publicados sobre a utilização de instrumentos em avaliação e um pouquinho do meu contato com outros peritos, com outros avaliadores, quando é possível fazer esse tipo de avaliação a pedido do judiciário, que não é muito comum. Então, você tem aí uma quantidade significativa de instrumentos, e esses instrumentos colocam alguns parâmetros que devem ser respondidos para que você avalie alguns comportamentos, algumas variáveis relacionadas à definição do que é um indivíduo psicopata, seja ele homem ou mulher, com algumas limitações quando se fala do comportamento psicopata da mulher, que vem tentando ser corrigidos aí com a compreensão maior das diferenças de um padrão masculino e feminino. Como o número de mulheres presas é menor do que o de homens, e esses estudos são majoritariamente realizados com população presa, nós ainda temos um número bem menor de estudos de mulheres. A outra parte da tua pergunta é se esses indivíduos podem conviver normalmente em sociedade. Só que você tinha falado da medicação antes. Então, cabe dizer que eles podem sim conviver em sociedade, não por causa de medicação, mas porque eles cometem outros tipos de crimes ou eles têm outros tipos de comportamento ligados à insensibilidade emocional que nem se constituem como crimes, e aí eles transitam muito bem. Aí eles vão estar por aí, estarão entre nós. Tá? Às vezes até matam e estão entre nós, então podem sim. Talvez a tua pergunta tenha sido no sentido de se é possível o indivíduo deixar de ser psicopata. É quase unânime a questão de que não, mas já não é mais unânime algumas colocações de que esses indivíduos não poderiam modificar os seus comportamentos em relação à sociedade. Alguns anos atrás, mas aí eu diria ali na década de 80, os pesquisadores e práticos eram incisivos ao dizer que não tinha tratamento. Hoje, um dos textos de revisão sistemática mais recentes aos quais eu tive acesso dizem que tudo que se tinha estudado em relação à eficácia de tratamento, tudo não, boa parte do que se tinha estudado em relação à eficácia de intervenções em relação a essa população não tinha controle de qualidade de estudo. Quando a gente faz lá meta-análise, overview of reviews, que você tem que ter um critério muito sério para dizer que um tratamento tem evidência, de que a maioria desses estudos que dizem que não funciona, não seguem esses critérios. E que, portanto, é temeroso, sem estudos que avaliem, de acordo com os critérios de estudos de práticas baseadas em evidência, é temeroso dizer que nada funciona, que nós já temos alguns indicadores de coisas que poderiam funcionar. Por exemplo, já se sabe que intervenções com base na sensibilização, no desenvolvimento de empatia, que elas têm uma baixa probabilidade de funcionar, mas que quando você trabalha no nível cognitivo, de custo, de perdas, de perder e ganhar, esse indivíduo responde melhor. Ou seja, de ter vantagem ou de ter desvantagem em modificar suas condutas. Mas há que se caminhar muito ainda nessa área das intervenções. Obrigada, eu acho professora. Que eram 4 perguntas em uma, né? Acho que eu respondi. Paula,
Paula, foi respondida. Se quiser fazer alguma complementação aqui. Por favor. Professora, muito obrigada. Na verdade, eu fiz a pergunta falando sobre a questão dos laudos, da medicação, porque na época que eu trabalhei na execução penal na Defensoria Pública com pessoas que cumprem medida de segurança, essa é a forma que eles atuam lá no Complexo Médico Penal. Então, são feitos laudos analisando a questão psicológica e também eles indicam alguns medicamentos, tratamentos, enfim. É por isso que eu falei sobre essas questões. Mas não, no tocante à psicopatia, para mim, e acho que para a maioria dos profissionais do direito, é algo bem complexo, porque a gente não estuda isso na graduação, né? Então, essa complexidade de entender se teria laudo ou não, se teria medicamento ou não, foi relacionada a uma prática, mas na prática também ainda é muito... os laudos, eles são bem sucintos, teve até uma época que a gente pediu uma reelaboração que fosse com base, por exemplo, nos critérios do Conselho Federal de Medicina, porque eles estavam extremamente genéricos, então é mais por uma dificuldade, assim. Mas muito obrigada pela aula e pela resposta. Paula, me permite complementar, porque você abriu mais um caminho que é importante. Olha só, é possível fazer laudo. A questão é que, principalmente quando você tem laudos nos complexos médicos, você tem uma preponderância de laudos feitos sob esse viés da medicina. Quando você tem equipes multidisciplinares, você amplia, você abre para uma discussão, mas eu arriscaria dizer que aqueles aos quais eu tive acesso, eles necessariamente, de acordo com esse critério que você está falando do Conselho Federal de Medicina, eles precisam ter um CID, tá? Quando tem um CID, ele vai cair lá nas categorias de transtornos de personalidade. Para transtornos de personalidade, eu vou tentar falar assim de uma forma bem clara. Me corrijam, por favor, se eu não conseguir. Não existe remédio para mudar a personalidade. Entretanto, existem alguns padrões que são típicos de alguns desses transtornos. Então, vamos lembrar que eu disse ali, psicopatia não consta dos manuais diagnósticos. Os transtornos de personalidade, sim. O transtorno de personalidade que muitos profissionais da área de saúde mental equiparam à psicopatia, ele tem 7 critérios para ser definido como um transtorno de personalidade X. Se o indivíduo preencher 3, ele tem aquele transtorno. O instrumento mais utilizado no mundo para avaliar a psicopatia tem 20 itens. Então, aí você já vê como é assimétrico. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Ainda que fosse um transtorno de personalidade, não existe medicação para transtorno de personalidade. O que existe? Vamos falar de um quadro que talvez seja mais conhecido de vocês. O transtorno de personalidade borderline. Quem sabe até vocês conheçam alguma pessoa. Ele é medicado. Ele é medicado com estabilizador do humor, porque são pessoas que têm reações muito exacerbadas. Então, assim, a gente diz, dá uma segurada, e algumas medicações que controlam o impulso. Então aquele cara que está lá no complexo médico, que é agressivo, que é violento, que a gente até acha, de acordo com esses critérios que não são da medicina, que é um psicopata, e toma lá um calmante, vou falar no termo bem popular. Sim, provavelmente ele foi medicado para o impulso. Esse impulso que pode estar ligado a atos fisicamente violentos. Fica claro, Paula? Assim, eu não vou mudar aquilo que está mais enraizado, mas a manifestação daquilo como violência, eu não, porque eu não sou médica, mas o médico pode medicar, pode dar uma medicação, mas não vai mudar o transtorno em si.
Hoje, o que as pesquisas na área da psicologia clínica mostram, em associação com alguns médicos, inclusive, fazendo psicoterapia, estudando psicoterapia, é de que os melhores resultados são por meio de psicoterapia, de abordagens clínicas, né? De uma mudança terapêutica. O remédio ajuda? Em muitos casos ajuda. Eu não sou psicóloga, como existem alguns, e os respeito, que são contra a medicação. Se a pessoa tem um sofrimento que ela não consegue nem estar em terapia, digamos, devido a um comportamento impulsivo e agressivo, e você não vai dopar a pessoa, mas se ela conseguir estar sob um controle maior para poder escutar um terapeuta e fazer uma terapia, maravilha. Não tenho nada contra a medicação. Obrigada, professora. A Paula está agradecendo aqui no chat também. Professora Imagina. Giovana, sei que o tempo é curto, então não sei se temos mais tempo, espaço para alguma pergunta. Alguém tem temos mais 5 minutinhos, Giovana. Se eu atrasar uns minutinhos, não tem problema nenhum. Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta para colocar aqui para a professora? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Aproveitem a oportunidade que a gente está aqui com uma expert mesmo no assunto. Obrigada, Giovana, pela gentileza. É isso mesmo, pessoal? Então, qualquer coisa, professora, se forem surgindo outras discussões, eu te passo. Se você, inclusive, puder indicar textos sobre o assunto, prof, que eu possa repassar ali no nosso grupo do WhatsApp para o pessoal, pode mandar para mim, para o José Maurício, que a gente encaminha. E a Andréia está começando a falar aqui, não sei se vai dar tempo. Andréia, se quiser abrir teu microfone aqui, mas que a professora tem alguns minutinhos. Acho que é mais rápido, né? É mais rápido. Andréia, só um pouquinho, só para aproveitar o gancho, Giovana, vocês não precisam esperar eu mandar. Na pasta de vocês, do mestrado, você deve ter baixado, se você não tiver, me peça, por favor. Tem um texto do Herr Neumann e mais alguém de 2012. Eu tenho aqui apesar já. De... Isso, esse é um texto referência, assim, se é para começar a ler, que seja por esse. Legal, obrigada. Andréia. Imagina, diga, Andréia. Eu estava pensando aqui, viajando um pouquinho, eu não sou exatamente da área do direito criminal ou penal, sou da área civil, mas acompanho esse grupo desde o início. Professora Giovana, no tema da psicopatia, faz algum sentido pensar no uso de medidas civis como forma de prevenção à prática de crimes pelo psicopata, a prática, enfim, de atos graves pelo psicopata? E eu pergunto isso porque eu acho que recentemente li um trabalho, que era um trabalho sobre interdição e sobre a relação entre o direito penal e civil. Sei que a sua área de atuação não é exatamente o direito, apesar de escrever com, né, juristas de renome, como o professor Paulo Busato, e a interdição ali estudada, a tese foi justamente de dizer o quão poderia ser útil na forma de prevenir a atuação dos psicopatas, né, com a nomeação de um curador, né, usando de uma categoria, um instituto do direito civil, que é a curatela, né, hoje regulado pelo Código de Processo Civil. Então, fiquei viajando aqui pensando se haveria alguma pertinência de relacionar, não é, a psicopatia, e aqui na sua exposição ficou claro, né, mas com a atuação do próprio direito civil. Agradeço a oportunidade, aprendi muito aqui nas diferenciações aí de categorias e da atuação da psicologia na área do crime. Muito obrigada, Giovana, pela oportunidade. Imagine, Andréia, obrigada a oportunidade que você está me dando. Adorei a sua pergunta e certamente é algo que eu gostaria de refletir, vou sentir prazer em refletir sobre isso. Eu desconheço algum caso, vou te falar aqui como você usou, da interdição com a nomeação, né, de alguém que será o curador, devido ao fato de que essa pessoa não é incapaz. Então, até onde eu sei, de alguma forma teria que se mostrar que essa pessoa tem alguma incapacidade. Então, por essa via, não.
Mas a hora que você foi falando, eu fui pensando numa outra questão que talvez essas duas áreas conversassem, esses dois direitos conversassem. Quando nós trabalhamos com alienação parental, algumas pesquisas nos mostram que genitoras alienadoras têm uma altíssima prevalência de transtornos de personalidade. Então, eu acabei de dizer que não é a mesma coisa. Entretanto, uma forma mais grave de transtorno de personalidade, ela pode indicar uma psicopatia. Ela pode ser um indicador de eu já conheci, tá? Mãe alienadora, que eu arriscaria dizer que eu nem arriscaria, porque a Paula Gomide avaliou e disse que era uma psicopata, tá? Como que eu imagino essa questão que você colocou? O processo não era no crime, certo? Era na vara de família, uma disputa, era uma questão de guarda. E será que se a justiça tivesse considerado essa questão, que foi colocada na avaliação forense pela Paula, dos riscos e dos danos que essa pessoa pode causar a uma criança, e tivessem indicado uma perda provisória de guarda, eu não estou dizendo que essa pessoa nunca mais pode... como eu disse há pouco, a gente sabe, ainda estamos caminhando nessa questão da intervenção, mas se tivesse esse olhar, se ficasse com essa pulguinha atrás da orelha do dano que essa mãe não só estava causando, mas ainda poderia vir a causar, e tivesse recomendado algum tipo de intervenção especializada, nós teríamos essa conversa. É isso que você está falando, não é? É isso mesmo, perfeito, professora Giovana. Muito bom. Muito obrigada. Imagine, mas olha que legal isso que você falou. Isso aí dá para pensar bastante, dá até para pesquisar. Vamos escrever um artigo, então. Professora, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Acho que foi ótimo para todo mundo. Sempre bom te ouvir falar. Acredito que todo mundo aqui concorde comigo. Já mandei aqui no chat, eu acho que é esse o artigo, né, professora? Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar ali, espera só um pouquinho. Esse mesmo. Achei rápido. Achou rápido, viu? Então tá bom, muito obrigada, agradeço muito a participação de todo mundo. Quem não mandou o nome para a ata aqui no chat, dá para mandar ainda para ficar com a participação registrada. E agradeço demais a participação de todos vocês, tá bom? Eu também agradeço, de novo agradeço o convite, agradeço a presença de todas e todos, e deixo aqui meu registro, Giovana, Thay, José Maurício, que eu morro de saudades da turma de vocês. A gente também. Agora que está passando a pandemia, vamos ver se a gente consegue marcar alguma coisa, né, professora? Porque foi interrompido nossos encontros. Né? Vamos marcar sim, alguma gente. Coisa assim. Viu? Muito obrigada. Um beijo bem grande. Obrigada, tchau, tchau. gente. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.